não gosta de pobre, em outras palavras, né? Despreza, repudia, tem aversão, até uma certa hostilidade ou até ódio quando a situação passa de todos os limites. Este é o conceito para aporofobia. Esse termo, Nando, Luciano, ouvintes e internautas, ele é muito utilizado pelo padre Júlio Lancelotti. Nando é da capital, conhece a história do padre Júlio Lancelotti, o trabalho que ele tem para proteger, em ajudar os menos favorecidos, em ajudar os pobres. É aquele padre que quebrou aquele concreto pontiagudo que a Prefeitura de São Paulo construiu, né? Debaixo de viadutos para evitar que as pessoas que não têm onde dormir fiquem debaixo dessas pontes ou viadutos. Então ele tem um trabalho de combate à pobreza e, ao mesmo tempo, recebe a ajuda e admiração de muitas pessoas do Brasil inteiro. É um padre que tem só no Instagram quase 1 milhão de seguidores, então ele usa essa popularidade também para passar a sua mensagem de repúdio àqueles que praticam a aporofobia. Nessa época do ano, Nando, nós vivemos o mês de dezembro, o mês de Natal, onde a solidariedade, ela é inevitável isso, né? Quem tem um pouquinho de sentimento fica com o coração mais solidário, a gente fica mais sensível a tudo, mais, né? Um pouco mais de reflexão sobre tudo o que acontece. É muito comum nessa época do ano aumentar o número de pessoas que pedem ajuda nas ruas, que pedem esmolas, que pedem algum tipo de ajuda das pessoas. E esse é o tema da nossa enquete hoje. É uma situação polêmica porque envolve a chamada esmola, a ajuda que a gente dá, que a gente se depara num semáforo, numa praça, debaixo de uma ponte, debaixo de uma marquise, onde as pessoas, e o Brasil é um país extremamente desigual. Isso acontece em todas as cidades, eu disse aqui, todas as cidades. Em centros econômicos mais fortes, esse problema é mais evidente. Na capital, São Paulo, há um incontável número de pedintes. Ribeirão Preto também. Ribeirão Preto também, até por uma certa omissão por parte da prefeitura em tentar socialmente combater esse problema. Não é combater com aporofobia, é combater com ferramentas sociais. Algumas cidades, Nando, elas vão no caminho contrário. E ontem, o padre Júlio Lancelotti, caminho contrário no sentido de que se passa a ideia de que a ajuda, que a esmola, ela gera dependência e não tem o resultado que se deseja, que é tirar a pessoa daquela condição de miséria, tirar a pessoa daquela situação difícil. Em muitas cidades, há mensagens públicas da prefeitura ou não, tentando barrar a ajuda, tentando barrar a chamada esmola. Ontem, a cidade de Jaboticabal, a 40 quilômetros de Ribeirão Preto, estava lá na página do padre Júlio Lancelotti. E ele coloca ali, na publicação, no Instagram, Jaboticabal, São Paulo, ódio aos pobres. Ele coloca uma mensagem forte. O padre Júlio Lancelotti, olha só, ele mostra a foto daquela mensagem pública, daquela faixa que está na cidade de Jaboticabal, que é do CREAS, que é o Serviço de Ação Social do município. E a faixa tá lá. Dar esmola gera dependência. Você ajuda muito, né? Mas não resolve o problema. Não dá para ler o que está escrito ali, ó, no subtítulo, Luciano. Não sei se você consegue enxergar. Você ajuda muito quando liga pra gente, não é isso? É isso que está escrito. Então, o que está acontecendo lá em Jaboticabal? Em cima desse assunto, dessa questão aí dessa faixa
que está exposta lá na cidade de Jaboticabal, onde o padre Júlio Lancelotti está julgando como ódio aos pobres, como um comportamento com conceito de aporofobia, ou seja, ódio aos pobres, repúdio aos pobres. A nossa pergunta do dia envolve esse tema, porque não é só Jaboticabal, não. Olha quantas cidades adotam esse comportamento, pedem para a população não dar esmola, pedem para a população não ajudar. Olha lá, Nando, ódio aos pobres, Santa Cruz do Rio Pardo. Vejam que o padre Júlio Lancelotti, ele coloca a mesma crítica, ódio aos pobres, né, se referindo à cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Em cima da mensagem lá da prefeitura, a vontade de ajudar pode ser grande, mas dar esmola não ajuda ninguém de verdade. Ligue para o CREAS, que é o serviço social. Outra cidade, meu caro Thiago Cavani, Porto Alegre, ódio aos pobres. Olha só, em frente a essa agência da Caixa. Ali, o projeto de engenharia colocou tijolos sobre postos para ninguém dormir ali na marquise da Caixa Econômica Federal. Um banco público, né, um prédio público, e vejam que o projeto de engenharia, ele afasta pessoas que queiram ali ou precisem dormir debaixo da marquise desse prédio da Caixa Econômica em Porto Alegre. Outra cidade, meu caro Thiago Cavani, Balneário Camboriú, uma cidade muito procurada pelos turistas, ainda mais agora no fim de ano, ó. Aporofobia Balneário Camboriú. Vejam que o padre vai publicando naquilo que ele considera um comportamento aporofóbico. Aí, em cima daquela mensagem. Aporofobia em Santo André, na Grande São Paulo, Nando. Olha lá um dos viadutos que a gente falou. Né? São concretos, né, pedras pontiagudas para evitar que alguém durma ali debaixo de um viaduto. Eu já vi esse tipo de mensagem em outras cidades aqui. Vou me recordar de uma, Poços de Caldas, que é uma cidade turística também, aqui no sul de Minas Gerais. Também, inclusive ali nos cruzamentos, né, nas plaquinhas de rua, tem essa mensagem para que não se dê esmola. Nós queremos saber de você. Ó, Santo Antônio da Platina, aporofobia, não dê esmola, você não tem ideia do que se faz com ela, né? Drogas, alcoolismo, criminalidade. Ali, a prefeitura de Santo Antônio da Platina, uma cidade paranaense, né? Já está julgando o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, né? Ou usar droga, ou usar para comprar álcool, ou usar para o crime, enfim, ou para piorar ainda mais a própria condição física. Agora, uma cidade da nossa região entrou nesse circuito de críticas, né, aporofóbicas, críticas contra a aporofobia do padre Júlio Lancelotti, que é a nossa cidade aqui da região de Jaboticabal. Nós queremos saber dos nossos ouvintes, queremos saber dos nossos internautas, você que está aí no Facebook já se depara com a pergunta do dia. Você é a favor ou contra oferecer esmola? São duas opções, você pode opinar livremente. Você é a favor, as pessoas precisam muito. Ou você é contra, a esmola gera dependência. Qual a sua opinião e qual é o seu comportamento quando se depara diante de uma situação dessa? Ainda mais neste fim de ano, né, quando o sentimento de todos nós fica mais aflorado, a sensibilidade aumenta, e o Brasil, dia após dia, vai aumentando também a desigualdade social. Nós temos um número maior de pessoas pobres, nós temos um número maior de pessoas na condição da miséria. Inclusive aqui em Ribeirão Preto, foi percebido de que até a lata do lixo tem muita concorrência. Até a lata do lixo. Se um não chegar primeiro que o outro, fica sem. Antes, aqueles objetos, né, que são deixados em lixeiras, em portas de condomínio principalmente, ficavam lá por um dia, por um meio período, até a passagem do caminhão coletor. Hoje não dura uma hora. E quem? Os poucos que pegavam esse material, agora são muitos. Então aumentou a concorrência até na própria lata de lixo.
Queremos ouvir a opinião das pessoas sobre esta situação, Nando. Situação delicadíssima, né, cara? Como se essas pessoas que vivem em situação de rua estivessem lá felizes, satisfeitas, né? E orgulhosas das suas vidas. E não é uma coisa que começou a semana passada também, né? Então o CREAS existe desde quando? Tenho certeza absoluta que o CREAS existe bem depois do que as pessoas em situação de rua, e até hoje ninguém resolveu o problema delas, né? A sociedade expurga essas pessoas, a sociedade dá esmola no sentido de, não, vamos lá oferecer para cortar um cabelo, tomar um banho e tal. Não, você precisa saber qual é o problema daquele cara, por que aquele cara foi parar na rua, cadê a família dele, o que ele tem por dentro, o que ele está sentindo, o que ele precisa de tratamento psiquiátrico, ele precisa de casa para morar, ele precisa de comida para comer. Vai lá, CREAS. Vai lá, CREAS. É isso que eles precisam. Assuma a responsabilidade e resolva o problema do mundo. Parabéns. Agora, enquanto vocês não tiverem capacidade para resolver, deixa o povo solidário ajudar. É só a minha opinião, eu não sou dono da verdade, mas eu penso assim, é muito confortável para vocês aí do CREAS ficar apontando o dedinho. Vai lá passar 2 horas na rua, embaixo de chuva, passando frio, com o estômago roncando de fome, né? Para você ver se a cachaça naquele momento não é o remédio para que aquela pessoa precisa para sobreviver mais 10 minutos. Não é mais 1 ano, é mais 10 minutos. Antes de vocês apontarem o dedo aí. Eu fico revoltado com essas coisas, Olímpio. É um problema muito complexo, vem no decorrer de anos, depende muito do perfil de cada prefeitura. Tem prefeitura que se preocupa muito com o social, tem prefeitura que não se preocupa. Tem prefeitos que se preocupam mais em agradar ricos. Porque quem precisa de poder público é o pobre que precisa de posto de saúde, de transporte público, né? De abrigo, de ajuda. Então governar para rico acaba sendo muito fácil, porque governa e chega ao governo contando mentira para os pobres para depois agradar os ricos. É aquela história. Durante o dia conversa com os pobres e à noite senta à mesa de burgueses. Então depende muito do perfil social de cada prefeitura. Em Ribeirão Preto a situação já se perdeu a mão e não é de hoje. Perdeu-se a mão. Agora, combater esse problema também é uma questão muito complexa e passa muito, em algumas vezes, do comportamento da própria pessoa. Porque muitos aceitam uma ajuda inicial, mas não aceitam o plano, a continuidade, preferem ficar onde estão. Isso é comum. Os profissionais que trabalham na área social se deparam com esse tipo de situação. Agora, é óbvio que ninguém está dormindo debaixo de uma marquise porque quer, ninguém está dormindo debaixo de uma ponte porque quer, ninguém está comendo sentado na rua resto do que foi oferecido pelos outros porque quer ou mexendo no lixo porque quer. O Brasil vive uma condição de miséria muito acentuada e isso está presente em todos os municípios. E nessa hora, Nando, fala o coração de muitas pessoas. Claro. Né? Você se depara com alguém nessa situação, se você tiver a condição de ajudar, a maioria das pessoas ajuda. O que será feito com o dinheiro da esmola já não é um problema de quem ajudou. Já foge da alçada a resolver. Mas algumas prefeituras têm esse perfil, em já julgar essa situação e colocar esse tipo de mensagem que está sendo considerada por muitas pessoas como um comportamento aporofóbico, ou seja, de repúdio aos pobres, de ódio aos pobres. São inúmeras prefeituras, vejam. Vejam, o Thiago vai mostrar aí Santo André, que a gente mostrou, Poços de Caldas, isso eu já vi, Santa Cruz do Rio Pardo, Balneário Camboriú e agora Jaboticabal, ó, Porto Alegre, aí é uma questão, uma mensagem mais velada, né, Nando? Ó, nós construímos desse jeito aqui, a calçada, já é pra ninguém deitar aí, tá entendendo? Pra pedir esmola. Então nós queremos saber de você, o que diz o seu coração, o que diz o seu comportamento. Você é a favor de dar esmola às pessoas, de ajudar a quem precisa, mesmo que seja com uma moedinha, qualquer coisa, ou não? Você é contra porque a esmola gera dependência,
a pessoa vai pegar aquele dinheiro e vai comprar droga, ou vai comprar cachaça, vai fazer o que é pior para ela. Vai incentivar, ó, a criminalidade, o alcoolismo. Queremos ouvir a sua opinião. O que você tem a dizer, qual é a sua opinião a respeito dessa situação? Já vou aqui com algumas participações no Facebook. Marli Costa. E o Tiagão vai colocar o comentário do povo aí também. Lincoln, eu costumo dar uma ajuda quando vejo que a pessoa é deficiente, escreve a Marli. Denis Machado, muitos moradores de rua não têm oportunidade de uma internação, uma ajuda para sair das drogas. Falta oportunidade, escreve